Gente, eu queria começar falando com vocês dos dados que saíram hoje, que foram divulgados hoje, que desenham o mapa da violência do nosso país, no nosso país, que é o Anuário de Segurança Pública e que mostra um lado positivo de queda nas mortes violentas no nosso país. E aí a gente está falando de homicídio, de latrocínio, de pessoas que foram assassinadas, que tiveram mortes violentas. E há uma tendência de queda, e isso é positivo. A gente vai daqui a pouco destrinchar, trazer os detalhes desses números com a participação de vários repórteres aqui da Band News FM. Mas tem um escândalo nesse mapa da violência no Brasil, que é o crescimento do número de estupros. É um recorde, o maior número da história de estupros registrados no nosso país. 74.930 estupros no ano de 2022. Isso dá 205 casos por dia. 205 estupros por dia no Brasil. É um aumento de 8,2% em relação a 2022. E como eu disse, esse número, quase 75 mil estupros no ano, é um recorde, o maior da história do Brasil. E é mais escandaloso ainda quando a gente sabe que o número de casos de estupros, o número que chega ao conhecimento policial, que tem BO registrado, é muito pequeno, não chega a 10% dos casos de estupro que de fato acontecem. Mais um dado importante: de cada 10 vítimas de estupros, 8 são menores de idade. E mais de 80%, quase 83% dos estupradores são conhecidos das vítimas. E é um escândalo que mostra como a gente tem uma epidemia, como a gente tem um massacre contra especialmente as mulheres, que são a maioria absoluta das vítimas. E esse assunto não é falado com a força, com a ênfase, com a relevância que ele tem. 205 estupros por dia é absurdo, é vertiginoso esse número, é escandaloso. E aí, quando a gente fala do estupro no Brasil, claro que a gente pensa, é o estudante de arquitetura que é condenado, o prior que é condenado por estupro, o jogador de futebol é um Robinho que está respondendo, não foi no Brasil, mas que está condenado lá fora, é um Daniel Alves, é um Roger Abdelmaci, um médico aqui no Brasil. Esses casos emblemáticos, é um líder espiritual, João de Deus, esses casos emblemáticos, eles atraem atenção e têm destaque. Mas o estupro no Brasil é um crime silencioso. Ele acontece dentro da casa da vítima. Na maioria das vezes, o estuprador ataca crianças e adolescentes. É um crime silencioso porque muitas vezes ele não é nem denunciado. Muitas vezes mulheres se calam diante do estupro. Mães se calam diante do estupro das filhas porque têm medo, porque também são vítimas de violência ou porque dependem financeiramente do agressor. Essas mulheres, essas crianças vítimas desse estupro silencioso, esse estupro que não toma as manchetes, elas só têm alguma esperança, só terão alguma esperança se a gente tratar esse assunto com muita seriedade. Tratar esse número de 205 estupros por dia como um escândalo, porque é um escândalo. A gente pode considerar que as mulheres têm mais voz, têm mais espaço para denunciar, têm mais rede de apoio. Tem. Mas no interior do Brasil, em todos os rincões do Brasil, as mulheres estão sendo estupradas, as crianças, as meninas estão sendo estupradas. E esse é um crime silencioso, um crime que passa impune. Enquanto essa rede de apoio, essa força para denunciar o estupro, para educar, para ensinar as mulheres que elas não podem se calar, que elas não podem aceitar, não se difundir pelo Brasil, a gente, ano após ano, vai estar dando essa epidemia, esse número que mostra uma epidemia, uma cultura do estupro no Brasil. E a gente, muitas vezes, fazendo vista grossa para esse estupro. A vítima que chega à manchete, o estuprador que chega às manchetes, ele é um ponto
muito pequeno nesse mapa de uma violência generalizada contra as mulheres. E é sobre isso que a gente tem que pensar. Sobre as crianças que silenciosamente, sem que ninguém estenda a mão para socorrer, estão sendo estupradas e violentadas no nosso país.